Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, terceiro domingo da Páscoa, a liturgia nos apresenta Cristo, que se manifesta aos discípulos e lhe transmite o dom da paz. Então, mergulhemos neste mistério do Cristo vivente entre nós e deixemos-nos ser inundados por sua presença e sua graça. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos capítulo 3, versículo 13 a 15, depois o versículo 17 a 19. Atos capítulo 3, versículo 13 a 15, depois o versículo 17 a 19. O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, e do que nós somos testemunhas. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, as palavras de Pedro ao povo, ele falando assim ao povo, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados glorificou o seu servo Jesus, e vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. E vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Deus, porém, cumpriu desse modo que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Então, Deus deu seu Filho para salvar a humanidade. Cristo se entregou à morte, ele foi crucificado para nos salvar das nossas faltas, dos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Então, que nós possamos dar essa boa nova a todos. Cristo está vivo, Cristo venceu a morte, então que a gente possa espalhar essa boa nova e sempre agradecer a Deus por tudo. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 João capítulo 2, versículo 1 a 5. 1 João capítulo 2, versículo 1 a 5. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, nessa segunda leitura, mostra pra gente que pela morte do Senhor temos a vida e aprendemos o dom do testemunho. Os discípulos perseguidos não desanimaram de falar em nome de Jesus. Sua palavra, pela conversão, sua palavra pede conversão, mudança de vida e atitudes novas. Então, é por isso que São João, aqui nessa segunda leitura, na sua primeira carta, afirma que quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade está nele. Então, essa forte constatação pede de nós um comportamento que condiga com a presença do Senhor ressuscitado. Então, que nós realmente possamos guardar os seus mandamentos e sempre colocá-los em prática na nossa vida. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 24, versículo 35 a 48. Lucas capítulo 24, versículo 35 a 48.
Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que lhes acontecera no caminho e como reconheceram Jesus ao partir do pão. E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois meu espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas as palavras que eu disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Então, aqui nessa leitura do Evangelho, os discípulos de Emaús, né, quando eles se juntam aos outros apóstolos, recebem novamente a presença de Jesus, que come com eles e com eles partilha a paz. Então, o medo dá lugar à alegria, porque a ressurreição de Jesus afasta o mal e vence a morte, gerando nos corações a força para testemunhar. Cristo está vivo, Cristo venceu a morte. Então, isso é motivo de alegria para nós. Então, os discípulos, assim como nós, devem entender que a palavra do Senhor tem um rastro amigo, né, que é a lei, os profetas e os salmos, sendo luz para seus passos, né, e coragem para a nova etapa que os espera fora das paredes daquele lugar, né, fora das paredes do templo. Então, que a gente possa realmente sempre cada vez mais dar testemunho do Cristo ressuscitado a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.